Povo bonito do nono ano, estamos aqui de volta mais uma vez com o ILT, Introdução à Legislação Trabalhista. Hoje o professor Jorge Paulo com a camisa laranjinha, bonitinha, contrastando com o quadro azul. Estamos hoje na nossa intérprete livre aqui, Vitória. Chega batendo, Vitória. Também Billy Paul e Dalila aí, nossos estúdios, levando essa imagem bonita e perfumada. Sinta o cheiro lá na sua casa. Gente, olha, a gente tem hoje também uma visita especial. Tá faltando o nosso outro companheiro, né? Ele deve estar assistindo aí. Mas hoje quem é que está aqui conosco, Billy Paul, para continuar essa aula? Professora Vanessa, seja bem-vinda, professora. Opa, vamos chegando aqui com a turma do nono ano, uma turma massa, né, para a gente trabalhar um pouquinho sobre um tema que a gente até iniciou na aula anterior, né, professor Giorgio, que é massa aí, o professor Giorgio vai introduzir aí a aula, bem legal, e eu quero falar para vocês, né, que se você quer interagir aqui com a gente, deixar seu comentário, tirar dúvidas, aqui e agora é o momento, né? Isso, professor Giorgio. Então, Billy vai jogar aí os QR Codes na sua telinha e você pode direcionar o seu celular, baixar o aplicativo e interagir com a gente. E aí também pode deixar comentários lá no canal do YouTube, certo? Do Educa Recife, que a gente vai ficar bem ligados para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, bons estudos para todo mundo. Beleza, professora Vanessa. E aí, gente, como a professora Vanessa falou, olha lá, no primeiro slide, o que é que a gente traz? A gente traz aí umas imagens, uns textos, umas falas, para a gente lembrar um pouquinho da aula anterior, né? Então, ó, na aula anterior, nós vimos os impactos do trabalho humano no meio ambiente, tá? Então, logicamente, o ser humano, quando ele transforma o espaço onde ele vive, não é? Para melhor se adaptar, melhor aproveitar a região, a gente vai ter o que aí? A gente vai ter uma mudança, né, da paisagem natural. Né? Essa mudança da paisagem natural vai trazer para a gente o quê? Uma paisagem cultural. Portanto, aquilo que é feita pelas mãos do homem. Não sei se vocês vão lembrar aí de um filme, a gente viu o trechozinho do filme, né, de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Um filme ainda em preto e branco, cinema mudo, mas mostrando exatamente como era a linha de produção nas fábricas, né, principalmente aí na Inglaterra, né, na França e nos Estados Unidos, quando começa, então, essa industrialização. Levando aí a ideia de que o ser humano, né, no sistema de produção, no sistema fabril, ele acaba virando uma máquina, né, automático. Tanto que, se você for assistir depois esse filme, né, ele filma um filme comprido e ali é só um trecho, né, ele sai andando, né, na rua, feito, né, o movimento condicionado, né, daquela máquina, daquela esteira, apertando o parafuso. Trabalho alienado. Né? O sistema, a professora Vanessa falou um termo, trabalho alienado. E o que ele queixou-se, professor? O que quer dizer isso? Não é que esse trabalho alienado? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Pois é, né? Quando a gente está falando desse trabalho alienado, é aquele trabalho que você vira ali igual uma máquina, mecanizado, né? É um trabalho que você só está reproduzindo, não é um trabalho que você tem o tempo de devagar, né? De pensar, de elaborar, né? O processo da criatividade, mas são trabalhos que você fica fazendo uma série repetitivas ali, como mostra muito bem no filme que a gente viu na aula anterior, né? De Tempos Modernos. Então, quando a gente está falando sobre esse termo, é justamente para associar essa questão, né, de um trabalho que não permite uma ampliação, vamos dizer, para além daquele trabalho sistemático de produção, né? Não dá espaço para um processo mais criativo, mais crítico também do indivíduo. Sim, é exatamente essa questão aí, né, do trabalho, trabalho alienado, é aquele trabalho onde a gente não tem nenhuma ingerência sobre a produção, sobre a linha de produção. Há um tempo atrás, né, a produção, o trabalhador, ele detinha o controle de todas as etapas da produção. Né? Então, imagine se o cara vai fazer uma mesa. Então, ele ia geralmente, né, na mata, ia escolher a árvore, ia cortar, ia fazer as tábuas, fazer a mesa e entregar a mesa pronta. Então, o trabalhador, ele tinha todo o controle das etapas da produção.
A partir da industrialização, da Revolução Industrial, essas etapas passaram a ser coordenadas e impostas pelo proprietário dos meios de produção, né, Vanessa? Então, o trabalhador, ele acaba fazendo um único tipo de serviço, né? É chamado o Fordismo, né? Que é um sistema de trabalho, inicialmente lá no século XIX, onde era feito por etapas, mas cada trabalhador só fazia uma fase, né, do trabalho. Então, ele não conhecia o todo da construção. Por isso, ela coloca aí a questão da alienação da mão de obra. Então, ela cheia de novo aí, Billy Paul, por favor. Exatamente, né? Quando a gente também traz a noção de um trabalho, atividade mecânico ali. Então, aquele trabalhador que é submetido, né, a um trabalho assim de produção, como eram nas fábricas e tudo mais, ele não tem, vamos dizer assim, um pensamento real, assim, ignora os conceitos científicos, normas, né? E o que ele realmente está trabalhando ali, porque ele só tem que fazer um trabalho muito mecânico. Então, por isso que a gente fala alienado, né? Porque o próprio trabalhador, ele desconhece ali pelo sistema de produção do seu próprio valor, né? Ele desconhece o seu próprio valor enquanto trabalhador, que pode dar sua energia ali de trabalho. Porque o trabalho é tão sistemático, tão mecânico, que não dá nem tempo para ele ter noção, pensar sobre o seu valor ali, fazendo, né, aquela atividade, realizando aquela atividade. Exatamente, professor. Então, agora a gente vai partir para uma nova etapa da nossa aula, né? Que é a gente explicar um pouquinho sobre os impactos desse trabalho, né, do ser humano no meio ambiente. Aqui de cara, nessa imagem aí, Billy Paul, bota aí, por favor. Você vê o gado, né? O gado hoje, ele tem uma necessidade, não é da criação de gado, de grandes áreas. Então, você vê aí o gado, o boi aí comendo capim na pastagem. E uma fábrica, né? Uma usina, pode ser uma usina aí de cana-de-açúcar, né? Que é própria aqui da nossa região, em época de moagem, né? Então, você tem aí um impacto muito grande com relação ao meio ambiente. Então, nesse slide aí, ó, de novo aí, a gente tem uma fábrica, agora um outro tipo de indústria, certo? E um trator aí, ó, na sua tela, você vê um trator, né? Fazendo o quê? Uma colheita, é uma colheitadeira, né? Pode ser de soja, pode ser de trigo, né? De milho não, porque não tem os milharal aí. Mas o que é que tem nesse texto aí? Nesse texto diz assim, ó, o crescimento da emissão de dióxido de carbono, a produção de resíduos e rejeitos. O que quer dizer isso aí? Primeira coisa, ó, acompanha a leitura. Produção e emissão de dióxido de carbono, a produção de resíduos e rejeitos, além do desmatamento, são alguns dos responsáveis pela degradação do meio ambiente. Ora, aí traz para mim, Billy Paul, quando a gente fala a emissão de gases, né, você vai ter, eu vou falar um pouquinho já, quando o gado ele come, se alimenta, o gado fica ruminando. Certo? É um ruminante. O que é um ruminante? Né? É um tipo de animal que ele come, ele tem 2, 3, às vezes 4 estômagos, como é o caso do boi. Então, é um processo de desgaste, aí como é que eu posso dizer? Ô Jesus, faltou o nome. Mas um processo aí de decomposição, né? do alimento em cada estômago do boi, e ele vai emitindo gases. A gente também tem tipo de gases, né, que a gente chama de flautulência, né? Flautulência, que você conhece, vou dizer o termo aí, o peido. O que é o peido? O que é a flautulência? Para você entender, é o gás. A gente come, a gente se alimenta, o processo digestivo, não é? Faz com que o suco gástrico dissolva aquele alimento e ele cria um gás, não é? Então, aí o organismo vai absorver os nutrientes e o que não serve para o corpo, ele vai se transformar o quê? Em bolo fecal. Isso. Certo? Então, aí vai acontecer 2 processos. No estômago tem um tipo de gás que a gente arrota, ó. Quando você está com o estômago cheio, né, que você arrota, é um gás produzido pelo alimento. E quando você tem a flautulência, né, que é outro tipo de gás, né, e que interessante, viu? Se você, é uma conversa meia troncha, mas é a ciência, é o organismo da gente. Não é? Eu não vou fugir disso.
né? Tanto o arroto, gente, como a flautulência, não tem um odor cheiroso. Não é cheiroso. Às vezes, quando você toma um refrigerante ou tem uma comida e você arrota, sai com o cheiro mas se for logo, se não fosse passar um tempo, é aquele cheiro azedo. Por quê? Exatamente... Não, Vanessa tá rindo, né? Mas como é que eu vou falar de um negócio desse sem dar exemplo? Eu queria ser mais claro, mas não posso. Está sendo didático, eu queria ser aula de ciência. Quem é ciência? No ano Carol. É Carol, né? Pedir para Carol explicar esse processo aí digestivo, né? Que você vai dizer, eu tenho certeza, meu povo, eu não vou dizer aqui não, mas eu tenho certeza que vocês já fizeram o teste com isqueiro, com esse gás que a gente bota para fora, que pega fogo, é inflamável. Sabia disso, Vanessa? Isso, sabia. É inflamável. Então, esse CO2 aí, né, que é produzido por lixos orgânicos que são jogados muitas vezes na natureza. Aí tem os lixões a céu aberto. Né? O que a gente fala aí, ó, de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos que são produzidos por nós, eles estão sendo bem descartados, estão sendo separados, estão sendo reaproveitados, reutilizados, estão sendo reciclados. Olha só, 3 palavras importantes com a letra R aí que a gente não pode esquecer, né? Dentro do meio ambiente. E em relação ao trabalho, né? E aí você vê a grande quantidade de pessoas nos lixões sobrevivendo de quê? Da reciclagem desses produtos. Né? Mas ainda é de uma forma errada. Beleza? Vamos para frente? Olha lá. De novo aí outra fábrica aí, ó, outra usina, um céu bonito, né? Mas olha a fumaça lá. Né? Então, ó, o crescimento da emissão de dióxido de carbono, a produção de resíduos e rejeitos, além do desmatamento, são alguns dos responsáveis pela degradação do meio ambiente. A gente tinha falado já isso aí, e aí eu trago aí o boizinho e a boizinha, aí no Parque 13 de Maio, que a professora Vanessa está falando sempre dos parques aí de Burle Marx. Isso. Né, professora? Qual é a disciplina? História do Recife, mas é para o 7º ano. Mas o pessoal pode assistir pelo YouTube, não pode? Pode sim. Pelo canal do Educa Recife, está lá. Na TV Nova Nordeste, no retransmite depois, né, Billy Paul? Está lá no YouTube. Então, os parques, aí, gente, os parques, quanto mais áreas verdes, né, nós vamos ter trabalho para construção e, posteriormente, manutenção desses parques. Né? É interessante a gente refletir, né, porque a gente falou aí desse processo de industrialização e tudo mais. E o processo da Revolução Industrial trouxe muitos impactos, né, para a nossa sociedade como um todo. Não só a gente começou a aumentar a quantidade de produtos e consumir cada vez mais, né, produtos nessa sociedade de consumo que a gente conversa tanto na sustentabilidade, como também impactou aquele indivíduo, né, o sistema ali de trabalho, porque aumentou muito mais a produção e a demanda também, né? Então precisava de muitas pessoas ali trabalhando a serviço, né, desse trabalho ali dentro das indústrias. Então, foi de fato assim, uma mudança, né, muito radical dentro da perspectiva da sociedade. E a gente não soube lidar muito bem não, né? Inclusive com essa questão mesmo ambiental, porque trouxe poluição, né? Não só o aumento de produtos, né, que a gente começou a consumir mais, mas poluição atmosférica, poluição também com essa questão dos resíduos, né? Dos nossos rios, oceanos, tudo isso foi impacto e muito veio, né, desse processo aí de industrialização e tudo mais. Então, é bom a gente refletir, né, o quanto impactou a questão aí do processo industrial, que a indústria é importante, né, a gente movimentar a economia, mas a gente também tem que pensar nesse indivíduo, né, nas relações de trabalho que esse indivíduo leva ali dentro das indústrias, assim como o impacto com o meio ambiente. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração aí o que a professora coloca, né, que é importante nós termos aí uma ação, né, humana dentro do meio ambiente, do ponto de vista também do trabalho, né, o que a legislação tem para dizer para a gente. Né? Então, o trabalho formal, o trabalho informal, né, mas principalmente o trabalho de forma legalizada, porque aí você gera emprego,
você gera impostos, os impostos devem ser voltados para a sociedade em projetos sociais, né? E aí, essa degradação que a gente fala, por exemplo, do meio ambiente hoje, o que é essa discussão toda, né, dessa degradação do meio ambiente, do desmatamento, do incêndio, da ocupação irregular do solo urbano, né? E aí causando acidentes, né? Quando chove, vem o deslizamento de barreira, né? Porque o pessoal está ocupando um terreno, um espaço, porque, primeiro, não existe uma lei, um programa social de trabalho para esse pessoal, né? A gente viu aí há pouco tempo um incêndio numa comunidade, no Pina, né? Das palafitas, e esse pessoal não está lá mais, mas foi para onde? Não é? Foi para onde? Dá condições, né? Aí a gente tem, por exemplo, um pessoal que precisa de trabalho, não é? Então, por exemplo, com a construção civil desses bairros que, por exemplo, construindo apartamentos, unidades, né, para trazer moradia e tirar esse pessoal das áreas de risco. Então, por que não aproveitar essa mão de obra? Não é? Acabar também com esse preconceito, não é? A gente já vê hoje mulheres dirigindo ônibus, dirigindo caminhões, não é? Trabalhando em construção civil. Lógico que, dependendo da situação, não é? O homem é mais massa bruta, mais força bruta. Então, não vai botar uma mulher para mexer concreto, né? Mas tem outros tipos de trabalho na construção civil que a mulher pode facilmente, tranquilamente exercer sua função. E tem muitas delas que bate concreto, faz alvenaria, não é? Depende muito da questão física, né? Da disposição física. Então é importante aí a gente pensar e refletir nessa questão aí que está aí no texto em cima. Aí. Bota aí, Biripô, por favor. Tem assim, ó, a degradação do meio ambiente ameaça a sobrevivência humana como um todo. Isso é uma afirmação, não é? Atualmente temos observado impactos sobre o mundo do trabalho. Como assim? Aí eu trago para vocês esse slide aí, ó. Preste atenção. A economia brasileira e o meio ambiente. Então você vê aí, ó, 2 colheitadeiras, me parece também de soja, né, já soja, e você vê aí uma área imensa e plana. Imensa, plana e seca, né? Parece um solo bem desgastado aí. Não parece um solozinho, não é aquela areia que a gente vê que é bem cuidada, né? Que tem uma área verde, realmente aí é um ambiente que não está muito favorável. Deixa eu ler só essa informação. Sim, aí, para a gente explicar um pouquinho aí. Ó. O Brasil é o maior, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, com cerca de 48% da produção mundial. Corta para mim, Billy Paul. Corta para mim. Meu povo bonito, olha só. O Brasil, ele é responsável por 48% da produção de soja do mundo. Isso quer dizer, pô, o Brasil está bem, né? Depende do ponto de vista, né? Por quê? Você parou para observar o seguinte, vários outros países do mundo não têm essa produção que o Brasil tem. Primeiro porque a professora Vanessa disse aí um negócio interessantíssimo. Veja a cor do solo. Parece um solo pobre. A gente tem aí o Planalto ali, né? O Planalto Central, que pega aí Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, né? Além da região aí, lá do próprio Rio Grande do Sul, aquela região. São terras que o próprio relevo, o solo, ele não é muito rico. Ele não é muito rico como é o rico solo aqui da região da Mata, onde era a Mata Atlântica, né? Mas principalmente a região norte e nordeste do país, algumas regiões do sudeste, né? E do centro-oeste. O que é que vai acontecer? A produção intensa de uma monocultura. A gente está voltando a um tempo, veja, do período colonial. O plantation. O que quer dizer o plantation? Quer dizer uma grande propriedade latifundiária, monocultora de exportação. A diferença é que no século XVI era mão de obra escrava e hoje é a mão de obra assalariada. É a única diferença que existe, né? Mas o grande proprietário da terra, o plantio de soja, e aí você tem soja, hoje meio mundo de coisas pode ser feito com a soja. O leite, a carne de soja, né?
Então, o mercado, por exemplo, do vegetariano, né? O mercado do pessoal que não come carne de animal de qualidade nenhuma, né? E tem um do pessoal vegano, né, Vanessa? Isso. Você pode explicar um pouquinho isso pra gente aí, a diferença? Pois é, o veganismo é aquele que não come nenhum derivado de origem animal, né? E o vegetariano, ele ainda pode comer um leite, né? O queijo, e então ainda vem esse processo aí do derivado de animal, mas ele não come, né? Nem carne vermelha, nem o frango, nem o peixe. E o vegano, ele é mais restrito ainda, né? Uma filosofia, também não consome produtos que testem animais, né? Produtos que couro, essas coisas também não consome. Então, é bem mais restrito o veganismo, e o vegetariano, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, flexível diante dessa questão animal. Essas são as diferenças básicas, né? Exatamente. Mas do ponto de vista alimentar, eu queria dar o exemplo da soja, né? Porque aí hoje você tem suco de caixinha, leite, né? De soja, aquele suco de caixinha tem uma marca aí tradicional, você vê que é de soja. Não vou dizer na marca, né? Mas é de soja, né? Tem carne de soja, tem café de cevada, já viu, Vanessa? Né? Café de cevada, viu, Biripu? Que se assemelha, mas é mais caro, né? Então é melhor tomar o velho cafezinho. E o professor Giorgio, né, só uma observação aqui, um parêntese, colocou aí a questão, né, do solo, que às vezes não é tão rico. Mas mesmo nesse solo, que não é tão rico, que não é tão fértil, né, como uma terra vulcânica, por exemplo, porque terra vulcânica é uma terra fértil. Mesmo assim, se a gente for pensar, né, trabalhar naquela terra ali e trazer a policultura, por exemplo, né, o policultivo, ter uma diversidade de produção ali agrícola, a gente pode enriquecer esse solo, né? O que não dá é quando a gente usa só um solo, só um tipo de produção, como é a monocultura, e desgasta, né? E não só o solo precisa dessa diversidade, né? A natureza precisa dessa diversidade, as plantas têm uma linguagem entre elas. Isso aí, ó, quando a gente trabalha com a monocultura, a questão da praga é muito mais fácil, né? Então, aí, consequentemente, o uso de agrotóxico. Aí, o agrotóxico não só impacta aquela produção agrícola, impacta o solo, impacta o trabalhador que está bombeando, né, o agrotóxico ali naquela plantação, impacta a atmosfera, né, a poluição também ali do ar. Então, assim, causa doença, né? Então, tudo isso é um problema gigantesco, né? E fora que esses maquinários aí, como vocês viram na imagem, né? Trator, não sei o que, ali em cima do solo, vai desgastando. E vai compactando, né? Vai impactando ali o solo e desgastando. E fora que eu nem preciso falar do desmatamento, né? Que para fazer esse tipo de cultivo, aí você tem que desmatar muito. Então, por isso que a gente pensa, né, e novamente trazendo aqui, puxando sardinha para a sustentabilidade, a gente sempre fala nas nossas aulas a importância da gente ver um outro tipo de agricultura alternativa, né, uma agricultura mais sustentável, porque sustentabilidade, pensar no meio ambiente, gente, não é para agora, era para ontem, né? Então, não é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro, é agora, a gente tem que mudar isso agora, né? Porque a gente já desgastou demais, já impactou demais no nosso planeta Terra, então é necessário que a gente possa pensar, refletir sobre isso. Beleza. E uma fala a questão do trator, da compactação. Embora hoje possa ter alguns incrementos agrícolas, que a própria máquina, né, ela vai cortando a soja, ou o milho, ou o trigo, ou a cana-de-açúcar, por exemplo, já vai desgastando, passando na forrageira a palha, e ela já vai sendo jogada no terreno, e o próprio terreno também, a máquina ela vai fazendo, abrindo, né, sulcos, né, são pequenas valas no terreno para ir assumindo, absorvendo essa matéria orgânica que está sendo jogada, vai se decompor e normalmente vai acontecer o quê? Uma retroalimentação, né, ou adubação orgânica do solo. Então, para tentar fazer com que o solo fique mais maleável, né? Receba mais água. E dizer aí que essa região de mata de cerrado, né? Que tem a própria vegetação, a fauna e a flora própria, né? Daí dessa região. O veado campeiro, o tamanduá bandeira,
o tatu da canastra, né? Tatu canastra ou tatu bola, né? Uma chama tatu peba, né? É diferente, mas vamos para frente. Olha lá, eu trago para você também o seguinte, ó, só em outubro de 2021, professora, o Brasil exportou 108 mil toneladas só de carne bovina, só de carne de boi, né? O que equivale a, em média, 108 milhões de quilos de carne. Aí o rapazinho ali está pensando, né? Olhando para o boi pensando. E você vê hoje fazendas de gado, aqui no Nordeste a gente tem, mas não tanto, né? Mais leiteiro, né? E um pouco de corte, mas na região sul, né, do país e sudeste, a gente vai encontrar imensas fazendas, fazendas que alugam espaço para criar o gado, né? Confinar o gado para ir para o corte, né? E exportar essa carne. Então, às vezes, é preciso também entender um pouquinho que o trabalho que é realizado na bovinocultura, é importante que nós primeiro pensemos em abastecer o nosso mercado para depois exportar o excedente, tá? E não o contrário. O que está acontecendo hoje no país é o contrário. Estamos exportando e o que sobra fica para o mercado consumo interno. E por isso que acontece? O preço vai lá para cima porque a quantidade é pouca. Então o preço da carne está alto, o preço, né, do açúcar está alto, porque tem a exportação do açúcar e do álcool, né? E aí a gente paga essa diferença, né? É importante que a gente pense nisso. Depois o Pantanal aí, ó, no Mato Grosso do Sul, a exploração desordenada do nosso meio ambiente tem promovido impactos com as constantes secas que ameaçam a própria agricultura e até a geração de energia. Aí eu trago o Pantanal aí, né? O Pantanal a gente tem áreas alagadas, muitos meses durante o ano o rio sobe e o Pantanal é um ecossistema, um bioma específico próprio nosso do país. Ter muito cuidado com essa questão. Aí eu trago uma outra imagem, uma hidrelétrica, né, da seca. Hoje, graças a Deus, a gente tem visto uma chuva muito forte aqui no Nordeste, e essa chuva tem feito com que as barragens tenham chegado ao seu limite máximo. Né? Tapacurá está sangrando, Sobradinho está sangrando, tem outras barragens que estão sangrando. O que é isso? O nível de água chegou ao ponto da água transbordar, não é? E transbordar. E a gente tem que ter esse cuidado agora, porque senão vai acontecer o quê? Se abre a comporta, o volume de água que desce pelo rio é muito grande, a calha do rio que já está assoreada, ou seja, o rio está raso. Então, quando vê um grande volume de água, o que é que acontece? Ele transborda e inunda. É o que a gente está vendo hoje, né? Na nossa cidade, na nossa região metropolitana, em cidades do interior, né? Que está tendo enchentes porque as barragens chegaram no ponto máximo, não tem mais como segurar a água, já está transbordando e aí tem que soltar um pouquinho mais de água, porque senão a barragem pode não aguentar, né? E isso vai acontecer o quê? Se não aguentar, vai ser um desastre, né, maior do que a gente pensa, tá? O Rio Capibaribe, eu trago aí para a gente não esquecer do nosso Rio Capibaribe. Dia 24 de novembro é o dia do Rio Capibaribe, professor. A gente falou no ano anterior, a gente fez uma semana toda em homenagem ao Rio Capibaribe, que foi descapibaribado pelo seu descapibaribador. É assim? Hein, Vitória, como é que fala aí? Sabe não, né? O Rio Capibaribe foi descapibaribado pelo descapibaribador. Isso é besteira, trava a língua, né, Vanessa? Mas aí, ó, o Rio Capibaribe, gente, veja que imagem aí, filé, Billy Paul, imagem massa aí dali, lá, ó, lá, ali você vê a parte central, lá do Recife, onde é o Palácio do Campo das Princesas, o Teatro Santa Isabel, né, lá ao fundo, um pôr do sol aí maravilhoso, as margens do Rio Capibaribe, só faltava agora 1 minuto para já. A poluição do Rio Capibaribe, ó, desde a sua nascente, prejudica a agricultura, a pesca e até o turismo. Então, a nossa cidade, a gente vai atentar diretamente ao quê? Ao que é de imediato, a vida de milhares de pessoas. Aí o Recife Antigo bonito aí lá atrás. Mais para frente eu trago uma ponte da Ponte de Ferro, com os navios aí, os veleiros, né? Antes de existir a Ponte 6 de Março, que é chamada Ponte Velha, por isso que os barcos chegam até aí, porque com a Ponte Velha não chegar mais, né? Então o Rio Capibaribe, ó, é dividido em alto, médio e baixo Capibaribe.
Ele da nascente a Foz, o rio corre o agreste do estado, a zona da mata, cortando também a região metropolitana do Recife. Ele possui, Vanessa, 240 quilômetros de extensão e a sua bacia tem aproximadamente 5.880 quilômetros quadrados. O rio Capibaribe cadê aqui? Então, para pensar aí, para refletir, ó, vê bem. O rio Sena, em Paris, é considerado totalmente despoluído. O trabalho de despoluição teve início em 1960. O que eu quero dizer com isso? Que o rio Capibaribe também pode ser despoluído, né? Então é preciso que a gente faça um trabalho de despoluição do rio. E como desafio, gente, traga aí para vocês esse aí. A primeira coisa, explique a importância, procure saber o que é COP26, a gente falou isso na aula anterior, não é, para o mundo. O segundo, por que a degradação do meio ambiente atinge diretamente o mercado de trabalho. E depois, pesquise e apresente exemplos de como a preservação do rio Capibaribe pode beneficiar a população do Recife. Professora Vanessa, dê um tchau para o meu povo. Pois é, eu digo e continuo dizendo, vamos cuidar do nosso rio Capibaribe, porque ele é muito generoso, viu, gente? E a gente não está tendo um olhar muito cuidadoso com ele. Então, vamos cuidar, porque ele é muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beleza, tchau, meu povo. Até outra hora, se Deus quiser. Tchau, Billy. Tchau, Vitória. Só Vitória.